Olá, meu nome é Flávio Vieira, sou técnico e tecnólogo em radiologia e hoje eu venho trazer para vocês a aula Descomplicando a Radiologia Industrial. Primeiramente, quero agradecer ao Vinícius, ao pessoal da EAD Plus e da Conarad, né, nossa quinta edição da Conarad, por me dar essa oportunidade de abrir esse universo para vocês, tá? Eu atuo nesse segmento da área da indústria tem 16 anos, então são 16 anos que eu atuo exclusivamente com a área da indústria, e a ideia dessa aula, como as anteriores, é sempre trazer um pouquinho desse universo para vocês, tá bom? Vamos começar então? Bom, a ideia aqui inicialmente é fazer com que vocês pensem fora da caixinha. É muito comum, né, quando você termina o curso técnico em radiologia, que você tenha, né, a visão, o entendimento de seguir na área médica, né? Então, eu gostei da tomo, eu gostei da ressonância, eu gostei da radiologia convencional. As meninas geralmente, eu gostei da mamografia, né? Mas poucas pessoas procuram oportunidades diferenciadas. Eu até brinco, né? A radiologia médica, me parece que são 22 possibilidades de inserção, são 22 campos, e as pessoas geralmente procuram ali aqueles 3 ou 4, né? O convencional, a ressonância, a tomo, a mamo, mas dificilmente alguém procura uma hemodinâmica, dificilmente alguém procura medicina nuclear, dificilmente alguém procura a parte de exames contrastados, né? Então são áreas que estão aí para ser explorada. E aí, trazendo aqui para o meu universo, a industrial, inclusive, né? Hoje, a gente tem uma demanda de mão de obra da radiologia industrial, mas infelizmente, muitas vezes essas vagas acabam até fechando sem ter o preenchimento. Por quê? Porque eu tenho uma estimativa, a Data Flávio, né, que mais ou menos em torno de 1% dos alunos se interessam por radiologia industrial. E por que isso? A gente vai identificar o porquê, né, dos estudantes não se interessarem pela industrial. Então, a ideia de hoje é fazer vocês pensarem fora da caixinha. Eu sei que o curso é voltado para a área médica, fato, 98% das disciplinas são relacionadas à área médica, fato, mas nós temos aí, né, esse 1%, né, que tem o interesse na radiologia industrial e, de repente, a gente consegue alcançar mais que 1% aí, né? Bom, para começar, e desmistificar alguns paradigmas, quebrar alguns preconceitos, né? Aqui eu coloquei como informação que na nossa base, na nossa educação de base, ou seja, no nosso técnico em radiologia e no nosso tecnólogo, a gente não tem uma base sólida sobre a radiologia industrial. Então, se você pegar, por exemplo, a maior parte dos cursos técnicos em radiologia médica, sequer tem a disciplina de forma obrigatória. Então, muitos terminam o curso de radiologia médica sem ter o conhecimento que existe a radiologia industrial. No tecnólogo, existe uma obrigatoriedade, tem uma disciplina, e aí eu só chamo a atenção geralmente o que acontece muito que é uma disciplina curta, é uma disciplina de poucas horas, e muitas vezes é dada por um profissional que nunca pisou no chão de fábrica. Uma coisa, né, eu sempre falo muito sobre isso, uma coisa é uma pessoa que dirige te dá aula de direção. Outra coisa é uma pessoa que não te dirige, nunca sentou num carro como motorista, te dar aula de direção. São conceitos diferentes, né? Então, muitas vezes, mesmo na faculdade, a gente, com a disciplina obrigatória, a gente acaba vendo de forma superficial. E um dos conceitos que eu sempre falo, né, é a questão conteudista. Então, se você pegar a disciplina de radiologia industrial, muitas vezes ela fala sobre ente, ela vai falar um pouquinho de física, e talvez irradiação de alimentos ou alguma coisa assim. Isso é arranhar a superfície. A radiologia industrial é muito além disso. Ela é muito maior que isso. E muitas vezes, como eu falei, é a única chance que o aluno teria de conhecer esse universo seria nessa aula. E como foi visto de forma superficial, como não foi aprofundado, né, muitas vezes acaba não tendo interesse. E outra, e vamos e convenhamos, também acontece muito, é que o aluno, geralmente, essa disciplina é uma das últimas. Então, o aluno já está praticamente formado, já teve todo o conteúdo da área médica, e quantas vezes eu não ouvi, para que essa aula? Eu não pretendo atuar nessa área. Então, já vem com a mente fechada, né, para receber a informação, porque
já estou formado, já me decidi, eu quero tomo, eu não quero saber de industrial. Então, muitos estudantes com a mente fechada. Isso vale também para radioterapia, para medicina nuclear, né? Isso vale para outras áreas também. Geralmente, essas disciplinas são as últimas, então o pessoal já decidiu o que tem em mente, o que quer ou não fazer. Então, a minha ideia aqui hoje é mostrar que esse universo da radiologia industrial é um universo muito grande e que tem várias oportunidades aí. Bom, vou relembrar aqui com vocês, né, para quem não assistiu, assistam, né, a gente está na 5ª edição da CONARAD, né, eu participei de 2, né, da 2020 e 2021. Em 2020 eu trouxe o conceito de introdução à radiologia industrial. A minha preocupação foi fazer uma aula meio que atemporal, né, então se você assistir aquela aula hoje, você vai ter sentido, né, então procurei fazer uma aula atemporal, né, assim como também essa questão da radiologia industrial, da qualificação ao mercado de trabalho, que foi o tema da minha aula em 2021, também da CONARAD. Então, foram 2 aulas muito boas, né, bastante conteúdo. Aí eu convido vocês a assistirem essas aulas que ainda estão disponíveis na plataforma, tá bom? Vale a pena conhecer. Bom, continuando aqui nossa linha de raciocínio, a ideia qual que é? É pensar literalmente fora da caixinha. E um dos paradigmas que eu tenho visto e vivenciado com vocês como docente é a questão da dificuldade que eu tenho de falar desse tema. Por que, Flávio, que você tem dificuldade? Porque muitas vezes, quando eu vou falar sobre a radiologia industrial, vocês pensam a radiologia industrial com cabeça da área médica. A radiologia industrial ela é um universo à parte. Por que, Flávio, que você diz isso? Porque quando você faz o técnico em radiologia, você já vem com a mentalidade. 24 horas semanais, 2 salários mínimos mais 40%, né? Jaleco branco, dosímetro na altura do tórax, já tem um conceito pré-definido. Na industrial, isso tudo vai por terra. Por quê, Flávio? Porque você tem vários segmentos. E cada segmento tem a sua característica. Então, sim, eu tenho segmentos que atuam 44 horas semanais? Tenho. Sim, eu tenho segmentos que você vai uma vez por mês na empresa? Tenho também. Eu tenho segmentos que você trabalha 15 dias embarcado e 15 dias em casa? Sim, tenho. Então, você tem várias possibilidades, várias jornadas de trabalho, assim como várias remunerações. Então, eu tenho do salário do piso da categoria a 10, 15 mil reais, tá? Depende muito do quê? Da área que você entrou, da sua qualificação, o quanto você investiu. E aí o que eu falo, gente, não é só investir dinheiro, né? É investir tempo. É o quanto você quer se dedicar. O quanto você tem vontade de realmente vencer nessa área. Isso é muito importante, porque sem isso você não vai a lugar nenhum. Então, primeira coisa que a gente precisa ter aqui é não pensar a radiologia industrial com cabeça de radiologia médica. É outro universo. Eu falo tranquilamente sobre isso, né? Na radiologia médica, praticamente todas as aplicações, né, excetuando uma ou outra, utiliza o quê? O raio-x. Na indústria, você utiliza todos os tipos de radiação. Todos os tipos de radiação. Né? Então, já são conceitos diferentes. Na indústria, você trabalha muito com normativas. É muito comum você chegar para um aluno que acabou de se formar e você perguntar sobre uma norma da CENEM e ele falar, eu não conheço, eu não tenho conhecimento. Por que não tem conhecimento? Deveria ter. Na proteção radiológica tem a norma 301, né? Teria que ter sido citado. Mas não foi, por algum motivo, ou esqueceu, mas na indústria a 301 era enraizada. Você não faz nada sem pensar na normativa da CENEM, por exemplo, né? Então a gente tem essa questão de normativa muito enraizada. Então você tem algumas necessidades diferentes da radiologia médica. Bom, e aí eu fiz um desenho aqui para vocês, um passo a passo, né? Do que a gente tem de áreas, né? Então fiz aqui um rascunho para vocês já terem aí, tomar nota aí depois, tá? E justamente começando com esse critério de
cada modalidade ter a sua particularidade, né? Por quê? Porque, em via de regra, quando você conversa com outro profissional, seja um professor, seja um outro profissional da área médica mesmo, sobre a radiologia industrial, o que você ouve? Né? Que não tem vaga, não é isso? Quantas vezes você já não ouviu? Essa área é fechada, não tem vaga. Essa área não tem vaga para mulheres, né? Você sempre ouviu uma palavra que tirou o seu incentivo. Né? São poucas as pessoas que falam, não, vai que é uma área legal, investe que é uma área que tem retorno. São poucas as pessoas que têm esse conhecimento. Então, quando a pessoa não conhece, eu até brinco, o pessoal que me conhece sabe que eu sou polêmico, tem umas pitadinhas de polêmica, né, comigo. Aí eu falo, olha, eu ouviu de quem? Quem te falou? É alguém que atua na área? É alguém que já estudou alguma coisa desse segmento? Ah, foi meu professor. Ele trabalha em quê? Em tomo. Então, se ele trabalha em tomo, ele é especialista em tomo. Ele já pisou no chão de fábrica? Não, então, ele está falando uma coisa que ele ouviu dizer, ou num contexto que ele foi inserido, mas não é o contexto que ele foi inserido que é a realidade. A realidade é outra, e eu quero trazer para vocês essa realidade e mais, né? Eu quero que vocês enxerguem com seus próprios olhos essa realidade. Então, a ideia aqui é fazer com que vocês tenham esse passo a passo para que vocês, no final da aula, consigam identificar essas oportunidades, se elas existem ou não, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês terem aí, né? Olha lá, conhecer e reconhecer as modalidades e as necessidades de cada segmento. Então, de uma forma fria, eu fui lá no site da Senem e pesquisei lá os setores de manutenção de equipamentos, laboratório de calibração, segurança em aeroportos e presídios, escaneamentos de portos e fronteiras, a parte de ensino e docência, tem a área de pesquisa, tem a área de radiografia industrial, que entraria a gama e o raio-x, você tem medidores nucleares fixos e móveis, você tem perfilagem de poços, tanto para petróleo e minério, você tem a irradiação industrial, você tem os aceleradores industriais, você tem os traçadores radioativos, você tem as técnicas analíticas, e aí tem algumas outras áreas que eu não citei, mas, por exemplo, tem a área de gestão da proteção radiológica, né? Você tem outras áreas aqui, mas eu contei, em princípio, assim, fazendo uma continha bem simplesinha, 28 áreas. Essas 28 áreas, né, de possibilidade, lembra que eu falei das portinhas? Pois é, então imagina, são 28 portinhas que você tem dentro da área da indústria. E aí, o que é interessante? Que cada portinha é de um jeito. Então, se você pegar aqui medidores nucleares, você não tem a necessidade de operador, mas você tem a necessidade de supervisor. O supervisor vai uma vez por mês na empresa e ganha de 3 a 5 salários mínimos. Se você pegar radiografia industrial, você tem a necessidade do técnico como operador e você tem a necessidade do supervisor, né? E a radiografia industrial são 24 horas semanais. Então, cada área aqui, gente, é de uma forma. Não dá para fazer, né, eu brinco, jogar numa bacia e achar que é tudo da mesma forma, que é tudo do mesmo jeito, porque não é. Cada modalidade tem a sua particularidade e a sua necessidade. Ontem eu estava fazendo uma analogia, né, sobre essa questão de necessidade. Você imagina assim, olha, eu quero trabalhar numa pizzaria para entregar a pizza. Ok. Você precisa ter o quê? Moto. Você chega lá com um caminhão, não resolve. Você chega lá numa empresa que é para entregar cimento, aí você vai lá de moto. Resolve? Não. Você precisa de um caminhão. Então você tem que ter acesso às informações corretas para você não ser o caminhoneiro pedindo emprego na pizzaria ou motoboy pedindo empresa numa fábrica para entregar cimento. Tá? Então, esse tipo de conhecimento é fundamental para que você tenha aí uma percepção real da área e com isso, né, te abra possibilidades reais de empregabilidade. Bom, no segundo passo, e aí olha, foi passo a passo mesmo, hein? Eu coloquei aqui mapeamento e preparação. Flávio, o que você quer dizer com isso? Bom, mapeamento é literalmente você pegar, e até coloquei aqui um caminho, eu vou mostrar daqui a pouquinho nos próximos slides, de como saber, né, onde estão as empresas de radiologia industrial no Brasil. É muito comum eu pegar
assistir aulas de outros professores. Por exemplo, eu assisti uma vez um professor falando, olha, aqui em Salvador não tem radiologia industrial. Bom, em Salvador não tem, mas Camaçari tem. Em várias cidades ao redor tem. Né? Então, às vezes, não tem na sua cidade, mas eu tenho certeza que se você traçar um raio de 100 quilômetros, eu duvido que você não vai achar alguma empresa de radiologia industrial. Tá? Eu duvido. Né? Mas é muito pouco provável que você não ache alguma empresa ligada ao setor de indústria. Tá? Isso é importante, porque quantas e quantas vezes. Ah, Flávio, eu moro num rincão do Brasil, numa cidade que é isolada. Se na sua cidade não tem, outra cidade próxima tem. É aquilo, né? Tem fábrica de papel? Tem fábrica de pneu? Tem fábrica de bebidas? Tem aeroporto? Você tem a questão dos portos? Você tem a questão de empresas de cimento? Nossa, são inúmeras as empresas que utilizam radiação e muitas a gente acaba nem sabendo. Por isso, a importância de mapear. Tá? Aí o segundo momento, depois que você faz esse mapeamento, depois que você conhece todas as empresas da sua região, e eu vou deixar como dica, você faz o seguinte, olha, você vai fazer esse caminho, esse passo a passo que eu vou mostrar para vocês agora, e aí o que você vai fazer depois? Você entra lá e faz uma planilhinha. Não sei, hoje, não sei se vocês usam Excel ainda, né? Que vocês são tão modernos. Não... Mas assim, eu faço no Excel, eu copio e colo todas as informações, crio uma planilha e seleciono todas as empresas do estado de São Paulo. Aí eu vou enxergar todas as empresas de todas as modalidades. Aí eu vou fazer o quê? O meu mapeamento. Olha, quero só as empresas de São Paulo. Ou vi medidores, olha essa empresa. E aí eu vou detectando o que cada empresa precisa. Né? Eu vou detectando qual que é a necessidade de cada empresa e vou me preparar de acordo ao resultado desse mapeamento. Né? Por isso que até coloquei aqui que essa preparação ela é o que é necessário para ter uma visão sobre ou como atuar na área escolhida. Né? Então, uma das coisas que eu falo sempre é o que estudar. Então, por exemplo, eu sou técnico, eu tenho que fazer uma especialização. Eu sou tecnólogo é pleno, não precisa, mas muitos fazem especializações para ter acesso ao conhecimento. Porque, como eu falei, em muitas vezes é muito comum a disciplina ser dada de forma superficial. Então, fala assim, olha, faz um levantamento radiométrico para mim, chegar para um tecnólogo, olha, faz um levantamento, não sei. Esse aqui é um Geiger Miller? Ou isso aqui é uma caneta dosimétrica? Eu não sei. Então, muitas vezes, a educação continuada, ela é necessária, sempre será necessária, mas em alguns pontos até para ter acesso a esse tipo de informação. Então, até essa parte do que estudar, a gente vai precisar fazer esse mapeamento antes. Porque uma coisa, isso é uma característica do ser humano, né? Toda vez que as pessoas me procuram, eu nunca consigo falar, você faz isso, você faz aquilo, você é para medicina, você é para não sei o quê. Eu não consigo, porque eu acho que as respostas são muito individuais. Então, cada pessoa tem seu CPF, né? E cada CPF é uma história de vida. Então, assim, você não tem perfil para radiografia. A pessoa que tem que saber. É comum, quando eu falo da especialização, né, as pessoas terminarem, professor, e agora? Agora você que me diz. Qual área que você se identificou? Já fez o seu mapeamento? Já. Quais são os setores que te atraiu na área da indústria? Professor, me atraiu medidores nucleares. Bom, atraiu medidores nucleares, mas você é técnico, então você tem que complementar seu estudo com um tecnólogo para poder fazer a prova e ser supervisor de radioproteção da CENEM. Não, Flávio, me atraiu a parte de laudos da radiografia industrial. Opa, aí é uma qualificação da BEND, né? Nível 1, nível 2, nível 3, enfim. Aí é uma outra qualificação. Então, esse mapeamento é fundamental para saber o curso que vocês vão ter que fazer ou quanto vocês vão ter que investir e se preparar, tá? Em vias de regra, o que é recomendável, e até está na nossa lei do técnico em radiologia, que fala, né, que você sai habilitado como um radiodiagnóstico, querendo atuar na medicina nuclear, radioisotopia industrial e radioterapia,
a gente tem aí a necessidade do técnico em fazer uma especialização, tá? O tecnólogo é pleno, não precisa, mas muitos fazem pela questão da informação, não pela formação, mas pela informação, justamente para entender o mercado, para entender aonde ele consegue se inserir nesse mercado tão vasto. Bom, então vamos lá ao nosso passo a passo. Então, primeira coisa que vai aparecer aqui para vocês, aliás, né, eu não coloquei, mas é básico, né? www.google.com.br, o santo protetor dos alunos, e você vai digitar lá Senem. Digitou Senem, vai aparecer o site da Senem para vocês. Então, aqui eu já coloquei uma representação, fiz esse acesso para vocês, tá? Então, você vai, acessou o site da Senem, rola a barra de rolagem, né? Desce a barrinha lá. Você vai chegar aqui, ó, em instalações autorizadas. Professor, cheguei. O que eu faço agora? Clique em cima. Clicou em cima, vai aparecer para vocês todas as indústrias, todos os segmentos credenciados na Senem. Todos os segmentos que utilizam fontes radioativas ou equipamentos emissores estão nesse site. Eu até tive que dividir, porque são bastante empresas, né? São bastante os segmentos, então até tive que dividir aqui em dois slides, tá? Por quê? Porque é o que eu falo, é uma quantidade enorme. Então, se você pegar aqui, vamos excluir o primeiro aqui, que é a área médica, mas na parte de baixo é tudo relacionado à parte industrial. Então, você vai vendo aqui. Aí, o que você vai fazer depois? Clica em cima. Só clicar em cima de qualquer um aqui, escolhe um, clica em cima e vai aparecer para você a relação do nome da empresa, da localização, do estado, e aí você tem acesso à informação. Então, conhecer essas modalidades são fundamentais. Nós falamos disso na primeira aula da CONARAD. No primeiro CONARAD de 2020, a gente tem justamente essa explicação dessas modalidades. Então, não vou me repetir aqui, para não ficar uma aula chata. O Flávio já falou disso, não. Então, convido vocês a acessar a plataforma e pesquisar as aulas anteriores, que vai valer a pena. Então, voltando aqui, né? Então, cliquei, apareceu, faço um mapeamento. Separo, opa, medidores nucleares, opa, onde tem? Separo, vejo o estado, vejo as cidades e começo a mapear. Mas é aquilo que eu falei. Cada aplicação tem uma característica. Então, se você se interessou por medidores nucleares, tem que ser nível superior, porque para fazer a prova da Senem, você precisa ter um nível superior. Ah, Flávio, eu gostei de radiografia. Radiografia contempla tanto o nível técnico quanto o nível superior. O técnico e o tecnólogo tanto podem ser operadores, né? Os dois podem ser operadores, mas para ser supervisor, apenas o tecnólogo, tá? Ser supervisor de proteção radiológica. Aí é uma segunda etapa, que é o credenciamento, né, a prova da Senem, a famosa prova da Senem que você tem que fazer. Não existe mais prova para operadores, existem até algumas aulas aí que já estão mais de 10, 15 anos no ar. Ah, mas e a prova para operador? Não existe prova para operador na Senem mais, tá? Aí entra novamente a questão da recomendação, né, de como ter acesso a essas informações num curso de especialização. Então, na especialização, você vai ter acesso a todas essas modalidades, uma por uma explicadas de forma detalhada, para você ver se você se adapta. Se a gente trouxer o exemplo para a radiologia médica, é comum você encontrar alguém que goste de tomografia, mas não goste de ressonância, ou goste de ressonância, mas não goste de mama, ou goste de mama e não gosta de centro cirúrgico, ou gosta de centro cirúrgico, mas não gosta de medicina nuclear, né? Isso é comum. A indústria é igual. Então, essas áreas aqui, como elas são muito diferenciadas, muito diversificadas, acabam caindo nesse conceito, né? Acabam caindo nesse critério. Ah, Flávio, eu não gostei. Quantas e quantas vezes eu já não vi isso? Ah, eu não gostei da industrial. Por quê? Ah, porque vai carregar aquelas peças. Eu falei, mas isso é uma modalidade e as outras? E as outras modalidades? Né? Ah, Flávio, mas eu fiquei sabendo que não tem espaço para mulher. Se você entrar no site da Senem, você vai ver a quantidade de mulheres que são credenciadas em proteção radiológica. São inúmeras. Então, não existe
essas limitações de mulheres, opção sexual, qualquer tipo de limitação, até física, né? A gente conhece aí alguns supervisores que têm uma limitação física. Lembrar aqui do Nelson Homem, que é lá do IPEM, ele tem uma limitação física, paralisia, e é uma referência nacional no assunto de radiadores, de aceleradores. O cara é fera. Ele tem uma limitação física, então não tem nada que te limite, nada que faça que você não seja apto, a não ser a sua própria vontade. Então, é fundamental ter a vontade e ter o conhecimento para que vocês consigam absorver, né, e ver aqui qual que é o melhor caminho para vocês. Bom, fiz isso? Fiz. Agora a gente tem o terceiro passo, que é o nosso planejamento. O que é esse planejamento, Flávio? Então, você vai ter que pôr meta e vai traçar um objetivo, né? É muito comum, eu tenho alguns alunos que já conseguiram colocação no mercado de trabalho, e eu sempre falo para eles, olha, o primeiro ano, você vai respirar a sua área. Esquece programas televisivos, esquece, você vai estudar realmente o que é sua área. Vou pegar o um exemplo aqui, radiografia industrial. Então, você vai literalmente aprender da revelação a questão das técnicas, a questão dos posicionamentos, se preocupa com isso. Depois de um ano, você vai se preocupar em próximo passo. Por que próximo passo? Porque você tem a possibilidade de crescer. Por exemplo, eu sou técnico em radiologia, comecei agora em radiografia. Ok. Depois de um ano, você já aprendeu, opa, e agora? Qual que é o meu próximo passo? É fazer o nível 1, é fazer o nível 2, laudista? Não, é fazer o tecnólogo e virar um supervisor. É você que vai dizer. Tem gente que tem o perfil administrativo e tem gente que tem o perfil operacional. Eu não sei qual é o seu perfil. Quem define o seu perfil é você mesmo. Então, você vai definir aonde você quer chegar. Vou pegar como exemplo aqui um aluno mais recente. Ele foi contratado, isso tem uns 2 meses, 3 meses que ele foi contratado. O primeiro salário dele, ele não recebeu muito, não. Então, não vamos contar porque ele não pegou o mês cheio. E para uma pessoa sem experiência, que ganhava em torno de R$ 2.000 fazendo manutenções, impressoras e tudo mais, sem ter experiência nenhuma, após fazer o curso de especialização, ele conseguiu a colocação no mercado de trabalho em radiografia industrial. Vamos excluir o primeiro salário, que ele não teve realmente o mês cheio, mas no segundo mês ele já tirou na casa de R$ 6.000. Sem experiência e, lógico, primeiro mês efetivamente de 30 dias dele. E aí é que eu falei, poxa, tem a oportunidade dele crescer? Tem. Ele pode dobrar esse salário? Pode. Em quanto tempo? Em menos de 2 anos. Então, continuada. Educação continuada. Continuada. Por quê? Porque esse é o pensamento, né? Às vezes eu vou dar treinamento nos portos, às vezes eu vejo alunos, né? Já estou aqui há 5 anos. Eu falei, e por que você ainda não é supervisor daqui? Você poderia já ter feito o tecnólogo, porque 5 anos você fez o técnico, você faz o tecnólogo e feito a prova, e você estaria atuando como supervisor aqui da empresa, que inclusive a empresa contrata supervisor de outro estado para vir aqui, sendo que você está aqui. Né? Então é isso que falta, a gente precisa realmente desse planejamento. Quando eu falei isso, eu nunca pensei nisso, eu falei, pois é, a faca e o queijo estão aí, está faltando o que para vocês? O planejamento. Então põe na ponta do lápis. Né? Eu estava comentando aqui de um rapaz que ele se interessou por ser laudista. E aí ele veio falar para mim que o curso de laudista custava em torno de R$ 12.000. Eu não sei, mas enfim, vamos colocar que seja esse o valor total que ele ia gastar. Aí ele reclamou para mim, falando assim, Flávio, mas o curso é caro, eu vou gastar R$ 12.000. Eu falei, quanto você vai ganhar? A estimativa aqui, palavras dele, era que ele ia ganhar em torno de R$ 8.000. Eu falei, bom, R$ 8.000, então em 2 meses você já teria pago tudo que você investiu com sobra. Será que o curso que é caro? Ou você que não se planejou? Aí ele ficou meio assim. Eu falei, pois é, então não é que é caro, é o seu planejamento. Né? Então você precisa se planejar, por um objetivo. Opa, eu estou aqui hoje, comecei, ótimo. Onde eu quero estar daqui a 5 anos? Né?
é simples, eu falo isso não, sem muito esforço, você se planejando, você se organizando, é muito comum você começar pegar a base da categoria e uma questão de 5 anos chegar na casa dos 10, 15 mil reais. Não é nada absurdo, não. Se você seguir o passo a passo direitinho, for um bom profissional, dedicado, se preocupar com a questão da educação continuada e continuar evoluindo, é um salário perfeitamente possível dentro do segmento industrial. Não é um absurdo, não. Tá? Tem pessoas que tiram 20, tem pessoas que tiram 30, tem pessoas que montam empresas, que é uma parte que eu acho fantástica, né? Que empreendem. Tem pessoas que hoje, né, ganharam o prêmio de Mega Sena, por quê? Começaram lá embaixo, aí, opa, qualificou, depois que qualificou, começou a entrar um dinheiro, comprou um equipamento, começou a prestar serviço, contratou um, contratou dois, hoje construiu uma empresa de assessoria extremamente potente no mercado, ganhando aí na casa de milhãozinho. Tá ruim para vocês? Para mim não. Mas é isso, tá? Gente, tem oportunidade e é vocês que definem, é vocês que têm a capacidade de responder para mim onde você quer chegar. O quanto você está disposto a investir, e aí quando eu falo investir não é só dinheiro, é também tempo e a sua dedicação para que você alcance patamares mais altos. Tá? O nosso quarto passo, ele fala literalmente da questão da inserção. Então, você teve mapeamento, você teve planejamento, né? Você teve toda uma preocupação, e agora eu preciso me inserir no mercado de trabalho. Então, essa inserção é extremamente importante, por quê? Porque vocês precisam entender, novamente, vamos voltar lá na questão do quê? Da individualidade de cada modalidade. Então, você precisa respeitar essa questão da individualidade. Então, Flávio, por exemplo, vou pegar um caso, vou mostrar com um caso real. A pessoa queria trabalhar, conseguimos emprego, só que esse emprego fazia com que a pessoa viajasse. Só que ele não podia viajar porque a mulher dele era ciumenta. Teve um problema, ou ele escolheu entre o casamento e o emprego, escolheu o casamento e abandonou o emprego. Então, é isso que eu falo, a gente precisa entender que empresa que eu estou entrando é uma empresa que eu vou ficar fixo no escritório, embaixo do ar-condicionado, cumprir meu horário comercial. Não, é uma empresa que vai exigir que eu viaje pelo Brasil inteiro. Né? Eu tenho uma carga de horário variável. Né? Quem me conhece sabe que eu tenho um serviço que eu faço há mais de uma década, que é no Porto. Né? Eu vou lá receber minérios radioativos. Esses minérios radioativos chegam uma vez por semana, nos horários variáveis. Então, pode ser sexta-feira, meio-dia? Pode. Pode ser sexta-feira, meia-noite? Pode. Pode ser 1 hora da manhã? Pode. Eu lembro que, eu sempre conto essa história, né? No dia que a minha filha nasceu, eu assisti o parto, dei um beijo na minha filha, desci para fazer o Porto. Por quê? Porque é responsabilidade, né? É uma responsabilidade que é minha. Eu não podia pedir para ninguém fazer. Então, eu tive que descer e fazer. Gente, é lógico, né? É o comprometimento, né? É o quanto eu tenho vontade. Oh, mas sua filha nasceu. Não, eu vi que minha filha estava bem, estava tranquila, né? Tava tudo na paz. Opa, vou descer, vou executar minha função e voltei. Né? Então, você tem que ver o quanto você está disposto, que muitas vezes é isso mesmo, é se sacrificar, né, em prol do seu crescimento. E aí, gente, não é só crescimento profissional, tá? Entra também o crescimento pessoal, para você evoluir. Você não consegue evoluir na profissão se você não evoluir como pessoa, assim como o contrário também é verdadeiro, tá? Então, você precisa ter, né, executar os passes anteriores, sim, e precisa ter essa concepção, né? Sabe aquele jogador em começo de carreira? É aquilo que você precisa ter, tá bom? E aí, um dos lemas que eu tenho defendido bastante, né, é a questão da qualificação, da educação continuada. Flávio, atingi meu ápice. Não, não atingiu. Não, mas eu estou ganhando 30 mil. Não é o ápice. O ápice pode chegar a 1 milhão, pode chegar a casa de milhões. A gente não sabe o ápice. Né? O ápice, na verdade, eu chamo. O ápice, na verdade, é a nossa zona de conforto. Cheguei aqui, estou com as contas pagas, carro legal, apartamento legal, perdi a vontade. Lembra o Ronaldinho Gaúcho? Foi isso. Chegou um estágio na carreira que ele já tinha dinheiro, já tinha conquistado tudo. Ah, tirou o pé. O final da carreira do Ronaldinho foi esse, tirou o pé. Não, e a gente não pode tirar o pé.
não podemos tirar o pé, né? A gente tem que ter sempre essa questão, né, da educação continuada. A própria área médica, a própria indústria, ela deve passar aí nos próximos anos por uma mudança profissional muito grande com a entrada da inteligência artificial. Eu lembro que em um dos vídeos da Kona Rádio anterior, eu até citei sobre isso, né? Esses dias, vou contar aqui que eu fui esses dias numa fábrica que ela faz raio-x de grãos. Como assim? Fala, grão de milho. Né? Você pega um saco de milho, você joga numa esteira, a esteira faz com que esses grãos entrem dentro do equipamento, a máquina faz o raio-x de carocinho, de grãozinho por grãozinho, carocinho por carocinho, interpreta o resultado e exclui. Não é que vai lá alguém, né, e pega assim, né, opa, vou catar aqui. Não. Literalmente a máquina faz o raio-x e em tempo real ela exclui o grãozinho, separando o que é para comercialização, que vai virar alimento, e aquele que vai virar sementes e vai ser utilizado na agricultura. Então, isso já existe. E quando eu falo isso, o pessoal, mas isso é uma tecnologia extremamente antiga. Essa máquina, por exemplo, nem operador precisa. A máquina faz todo o processo. Vem o grão na esteira, a máquina faz todo o processo. O técnico ali não teria função. Mas onde entra a função do técnico? Supervisor de proteção radiológica. A empresa precisa ter um supervisor responsável para operar aquele equipamento. Então, por isso que eu falei. Se você chegar lá como técnico em radiologia e chegar, eu sou técnico em radiologia com especialidade em radiologia industrial. Você tem uma máquina? Tem, mas a máquina se opera sozinha. Então, você tem que chegar lá com o quê? Opa, olha, eu sou supervisor credenciado na CENEM, né? Com certeza, né, eles vão contratar porque a pessoa que presta serviço lá é de outro estado. Então, eles têm que pagar passagem de avião, hotel, estadia, né, para a pessoa poder sair do estado dele, ir lá, passar um dia lá, fazer todos os controles necessários e depois voltar. Se a pessoa sair na sua cidade, olha, é uma mão de obra comparado ao supervisor anterior, vai ser muito mais barato. Então, é vantajoso para a empresa, é vantajoso para você, e eu acho que é um caminho, né? Por isso que eu falei, vamos mapear para conhecer e aí entender a necessidade e se qualificar de acordo a essa necessidade. Senão a gente vai ser, né, o caminhoneiro pedindo vaga para entrega de pizza, né, com caminhão. Não adianta. A gente precisa ter a qualificação certa. De princípio, eu quero deixar aqui para vocês a ideia da especialização em radiologia industrial. Flávio, por que você está falando disso? Porque é o que pede. Né? Se você quer atuar na área da indústria, existe uma resolução que pede que o técnico em radiologia faça uma especialização pós-técnica em radiologia industrial. Existe sim, tá? E qual que é a característica dessa especialização? Bom, primeiro, ter um curso de 360 horas no mínimo, ter estágio obrigatório, ser ministrado por uma escola técnica e ter o reconhecimento na Secretaria Estadual de Educação. Então, você tem que ter esses critérios estabelecidos, senão não tem validade. Senão você não vai conseguir pegar o seu diploma da especialidade, levar no conselho e colocar lá na sua credencial. Porque quando você faz esse curso e você é técnico, você pode pedir no seu conselho regional que eles vão inserir lá, especialista em radiologia industrial, tá? Então, isso é importante, tá? Para vocês conhecerem. Eu até chamo muita atenção desse curso em específico, porque é um curso que tem um ótimo custo-benefício. Por quê? Porque vai te dar tudo isso que a gente está falando. O valor geralmente é um valor acessível, não é um valor exorbitante, e vai te abrir aí várias possibilidades. Eu tenho pessoas até que fazem esse curso até para melhorar o conhecimento no nível técnico. Por quê? A gente trabalha muito com normas, então tem bastante norma. Flávio, tem muita física? Tem tanta física quanto o curso de radiologia médica. A proporcionalidade da física é a mesma. Hoje a física, eu até brinco, né? Poxa, se você vai jogar bola é física, a forma de bater na bola. Se você vai fazer uma barra numa calça é física. Se você vai cozinhar um alimento, né, é física. A física está presente em tudo. Então, na radiologia não vai ser diferente. Seja médica, seja industrial, área de pesquisa, não interessa. Tudo vai ter a física relacionada. Então, não tem essa. Flávio, mas e as mulheres? Podem atuar sim. Podem e devem atuar.
Inclusive, a gente tem mulheres na supervisão, mulheres na operação, tem práticas, isso é, vou contar um segredinho para vocês, hein? Tem práticas que mulheres são até preferidas. Por quê? Porque a mulher presta mais atenção, o homem é mais, né? Mulher presta mais atenção, tem um foco melhor que o homem, enfim. A área de segurança em portos, por exemplo, é uma área que geralmente de 70% a 80% da mão de obra é feminina. Então, essa história de limitações, de preconceitos, isso não existe. Isso foi coisa que alguém falou, mas falou sem ter o conhecimento específico da radiologia industrial, tá? Eu estou chegando aqui ao final, que a ideia da nossa aula de hoje era simplesmente mostrar para vocês que existe todo um cenário, né? Muita coisa que é dita nem sempre é verdade. Infelizmente, a internet tem muitos conteúdos positivos, conteúdos que valem realmente a pena ser assistidos, mas também traz aí um leque de conteúdos questionáveis, tá? Então eu convido vocês a me seguir aí no Instagram, tá aí, @Prof. Flávio Vieira, a gente está sempre postando alguma novidade, né, sempre, agora eu estou com uma série de vídeos lá na Operação do Porto, sempre tem algumas novidades bem interessantes para vocês realmente entenderem, né? Eu tenho um amigo que ele tem dito uma frase que eu achei fantástica. Muitas vezes as pessoas preferem passar dificuldades, né, criar dificuldades onde não existem para depois te vender a facilidade. Então eu vou falar, olha, tal área é impossível. Aí eu venho lá com uma mentoria que de repente vai te abrir a mente. Não, a mentoria não vai te abrir a mente. O que vai abrir a mente é o conhecimento. É lógico que é gostoso você ouvir uma frase positiva antes de começar uma aula, seu humor, mas assim, não é uma frase positiva que vai responder como são produzidos raio-x. Isso é conhecimento. Então, não confundir, né, a questão de motivacional, né, com a questão de conhecimento. Então, conhecimento, eu até, né, eu tenho umas coisinhas que eu tenho assim comigo que eu carrego é isso. Tem coisas que não, eu não preciso de motivação. Motivação é minha filha que está aqui do meu lado me assistindo, ela que me faz buscar o melhor, é minha esposa, é minha família, meus pais, meus amigos, meus alunos. Essa é a minha motivação. Esse é meu combustível. Eu gosto muito de quando as pessoas me dão feedback sobre as minhas aulas, falando assim, nossa, Flávio, a sua aula é diferente. Por quê? Porque você conhece, você atua nessa área, a gente percebe que há um certo entusiasmo, você tem que se segurar, porque você acaba se empolgando, né? Mas é isso, porque é feito com amor. Né? Quando você tem amor pelo aquilo que você faz, as coisas acabam vindo de forma muito natural. E é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Então, assistam as aulas anteriores, assistam essa aqui, reflitam, façam aí os mapeamentos, façam os planejamentos, se organizem, né? E quem sabe amanhã ou depois a gente vai se encontrar aqui no mercado de trabalho e amanhã ou depois você vai bater no meu ombro assim, ô Flávio, eu entrei na radiologia industrial por sua causa. Acabei de receber um depoimento assim, né, de um aluno que estava num grupo hoje de WhatsApp, aleatório, ele falou, eu estou na industrial. Aí eu falei, você está na indústria? Aí ele me reconheceu e falou, ô Flávio, você lembra que você conversou comigo? Então, eu me matriculei, fiz o curso, já estou empregado tem 1 ano e meio. Eu falei, olha que gostoso. Né? Saber que você tem o poder de mudar a vida das pessoas positivamente, isso é muito gratificante. Então, eu queria deixar isso para vocês. Então, a ideia dessa aula, né, gente, era descomplicar, né, que a radiologia industrial não é complicada, não é difícil, ela requer cuidados. Por quê? Porque cada modalidade tem a sua particularidade, cada modalidade tem aí a sua característica. E é isso que vocês precisam entender. A partir do momento que vocês entenderem esse cenário, vocês vão ter possibilidades reais de crescer, de evoluir e vir, e como eu falei, amanhã ou depois me encontrar aí nos eventos e falar, Flávio, tô na industrial, olha, segui aqueles seus conselhos, venci, ó, tenho um carro zero, olha, tô com um apartamento. É isso que eu mais quero para a vida de vocês, tá bom? Pessoal, agradecer de coração você que ficou até o final dessa aula, agradecer mesmo, e me coloco à disposição para qualquer momento, qualquer necessidade, é só me chamar que eu estarei aqui, tá bom?
Muito obrigado.